Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. Esse é o programa Celebrando a Recuperação, um programa que é centrado em Jesus Cristo. Eu sou Ana Cristina, uma serva amada do Senhor Jesus, que luta contra procrastinação, controle, baixa autoestima, ansiedade e outras coisas mais que o Senhor está tratando, me revelando. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, tá? E a gente sempre lembra que se você não é inscrito no nosso canal, eu estou lhe fazendo o convite para que você se inscreva. Se inscreva, porque no nosso canal sempre temos umas novidades muito boas, sempre falando da palavra de Jesus, da palavra de Deus. E se você já é inscrito no canal, meu irmão, então compartilhe essas mensagens, porque vão com certeza abençoar muitas pessoas, tá? E sempre a gente pede para não esquecer de dar o like, porque quando você dá um like, o YouTube entende que são vídeos bons de serem compartilhados, de serem divulgados. E isso ajuda cada vez mais a divulgar a palavra de Deus para todos. Tá? No dia de hoje, nós vamos ter o prazer, o privilégio de ouvir no louvor, o grupo de louvor da Quarta Igreja Batista. Muito show, gente, com louvor Me Ama. É muito lindo, sabe? Vocês precisam ouvir e prestar atenção na letra. E na reflexão, é uma pessoa que vai nos trazer essa reflexão, uma pessoa que mora no meu coração há 41 anos de casados e mais uns 2 de noivado e namoro. É o meu amado esposo, Dr. Sidney, o diácono Sidney, que vai nos trazer uma reflexão maravilhosa. Como encarar as dores do nosso passado. Difícil, né? Eu acho que é uma reflexão que vale a pena a gente ouvir. Como encarar as dores do nosso passado. Com certeza, no nosso passado, a gente tem muitas dores que precisam ser encaradas de frente e serem resolvidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai misericordioso e amado, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de falar contigo. Ó Pai, te peço uma bênção especial para o grupo de louvor da Quarta Igreja, Senhor. Que eles sintam cada vez mais esse prazer que eles têm em te louvar com músicas, em te engrandecer o teu nome, Senhor. Que eles possam cada vez mais, através do louvor, nos aproximarmos mais de Ti. Te peço também uma bênção para o meu esposo, o Sidney, Senhor, que vem com esse tema tão desafiador, Senhor, que o Senhor possa continuá-lo abençoando e tratando e corrigindo e fazendo com que nós possamos, Senhor, cada vez mais nos chegarmos a Ti e cumprir o Teu propósito na nossa vida. Nós pedimos isso em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Ciúmes de mim, amor furioso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, vejo então a
beleza em ti, o afeto que sentes por mim. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. És minha herança, eu sou tua porção, atraído pela redenção no olhar. Se a graça é como um oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram e o meu coração tomado em grande furor. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Ele me Boa noite, irmãos, amigos, amados. Eu sou o Sidney, um filho amado do Senhor Jesus, que estou trabalhando no meu coração, com a ajuda do Senhor Jesus, alguns probleminhas, tipo timidez, procrastinação, enfim. E vamos trabalhando aqui com o CR, né? Para a gente sair vencedor de tudo isso. Porque o único que pode nos fazer vencedor é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Estamos aqui mais uma vez como celebrando, né? Buscando conhecimento, né, em Deus para superar as dificuldades e buscar nele as respostas para as nossas dores. Vamos orar? Bem querido, amado Deus, mais uma vez, ó Pai, estamos aqui, Senhor, para te louvar, para bendizer o teu nome, para buscar no Senhor as respostas, ó Pai, para as nossas dificuldades, para as nossas limitações,
dos nossos maus hábitos, as nossas dores. Pai, Tu és o único, Senhor, que pode nos ajudar, que pode nos fortalecer e nos fazer vencedores, no nome de Jesus. Pai, esteja com todos que estarão nos acompanhando, orando junto conosco, que estão louvando o Senhor junto conosco. Cuida de cada um, Senhor, segundo as nossas necessidades. Pedimos isso crendo que seremos alcançados pelo Teu amor, pela Tua graça, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada dia, e que possamos sair vencedores, no nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar alguma coisa sobre como encarar as nossas dores do passado. E começando, eu queria citar 2 textos bíblicos, né? A Bíblia nos diz lá em Lamentações 3, capítulo 3, verso 40, o seguinte: examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. E ainda lá em Mateus capítulo 5, verso 8, a Bíblia nos diz o seguinte: felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Então, quando perguntamos como fugir das nossas dores do passado, logo nos vem à mente 2 respostas. Uma delas, desviando das dores. A outra, as ignorando. Mas a única forma de superar as dores do passado é passando por elas. Não adianta se esquivar das dores. Não adianta fingir que elas não existem, pois isso não vai tirar as dores de nós. Agora, se a gente encarar as dores, se a gente reviver, rememorar, buscar e tentar tratá-las, aí sim sairemos vencedores. Muitas pessoas ficam racionalizando o passado, isto é, com um procedimento defensivo, tentando demonstrar uma explicação plausível e moralmente aprovável, sendo que os reais motivos eles não são percebidos. Muitas pessoas fazem isso, ficam tentando justificar, ficam tentando dar uma explicação para aquelas dores, para aqueles problemas que os afligiram, né? E ficam tentando demonstrar através de sorrisos, através de uma conduta assim de autoajuda, mas os reais motivos não percebidos. Eles vivem reclamando do presente e com muito medo do futuro. Essa que é a grande verdade. Quando a gente tem dores, quando a gente tem alguns problemas que nos afligem, muitas vezes tentamos mascarar, tentamos botar um pano por cima para que não se veja. Mas lá no fundo, eles continuam ainda nos machucando, continuam ainda nos afligindo. E aí muitas pessoas vivem reclamando do presente. Por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Por que acontece tal coisa? E com medo do futuro. O que virá? O que poderá acontecer? Enfim, são pessoas que estão necessitando de trabalhar alguma coisa na sua vida. E então nós não devemos usar a nossa dor como sofá, como se estivesse sentado no sofá.
e sim devemos usar a nossa dor como um trampolim. Eu vou explicar. Não sei quem já viu Olimpíadas ou quem gosta de Jogos Olímpicos, já devem ter visto aqueles saltos ornamentais do trampolim. Quando o atleta vai, corre, pressiona o trampolim e automaticamente ele é impulsionado para fazer as suas evoluções, né? E o atleta, quando ele vai para o trampolim, ele não fica sentado no trampolim, ele não fica parado no trampolim, ele impulsiona para ser impulsionado. Assim devemos fazer com as nossas dores. Nós não devemos simplesmente tentar sufocar. Nós não devemos sentar nela como se fosse um sofá. Nós devemos usar as nossas dores para que isso aí nos impulsione a dias melhores. É assim que deve ser feito com as nossas dores. Devemos usá-las para que sejamos impulsionados para momentos alegres, para momentos de vida plena, com leveza no coração, e não ficar sentado sobre ela, né? Porque sofá é um local de aparente conforto, mas que na verdade estão somente mascarando o sofrimento. Se nós continuarmos estacionados sobre as nossas dores, elas não vão deixar de nos afligir, de nos machucar, de nos causar desânimo e problemas. Mas o que fazer então? Nós precisamos ser o mais honesto possível. Quando eu digo de honestidade, é honestidade consigo mesmo e com Deus. Fazer uma retrospecção corajosa, fazer uma volta, fazer uma rememoração, rememorar aqueles momentos que foram bons e aqueles que foram ruins. E aquilo que nos causou dor, nós devemos trazer à tona. Trazer para quê? Para que a gente possa tratar. Buscar aquilo que nos feriu, aquilo que nos magoou, aquilo que nos afetou, e a partir da descoberta, buscar o alívio, buscar o tratamento naquele que melhor nos conhece e pode nos ajudar e pode nos fazer vencer, né? Que é Jesus Cristo. Se nós formos honestos conosco e com Ele, se confessarmos a Ele qual aquilo que está nos afligindo, Ele sabe, mas é necessário que nós confessemos com a nossa boca, que nós possamos nos dispor a querer o tratamento. Não basta somente eu descobrir o problema, tenho que querer tratar o problema. E o único que pode que pode solucionar esses problemas é Jesus Cristo. Então a gente tem que entender que nós não somos capazes de, através das nossas forças, através dos nossos esforços, conseguir vencê-los. Temos que confiar em alguém que nos conhece melhor do que nós mesmos. Nós temos que tirar um tempo, tirar um momento interior com Deus. Nós devemos fazer um momento com Deus. Sentar, confessar, orar e ouvir o que Deus tem a falar conosco. Fale com Ele. Abra seu coração. Certamente Ele vai te responder. É só lembrar que Deus está sempre pronto a nos aceitar da maneira que estivermos, da maneira que nos colocarmos. Ele está aí para nos ajudar, para nos receber,
para fazer aquilo que é o melhor para nós. Lembro que quando a gente começa a ler o livro de Jó, né, e o que Deus respondeu para Jó, falou com Jó, no capítulo 33, verso 33, fique calado e escute, que eu te ensinarei como ser sábio. Jó teve um momento com Deus, e ele estava falando com Deus, e ele questionando Deus, e Deus fale, cale e escute, que eu te ensinarei como ser sábio. Assim como Deus falou com Jó, ele fala conosco, ele fala com cada um de nós, né? É só que a gente tem que ousar abrir o nosso coração. Deus não vai se importar com os nossos questionamentos, pois Ele tudo sabe. Ele justamente espera isso, que nós tenhamos essa atitude para nos curar, para nos tratar, nos tirar esse fardo que tanto sentimos que pesa em nossas costas. O próprio Cristo já disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é o único que pode nos aliviar. Não adianta a gente querer fazer tudo sozinho. Sem a ajuda dele, será infrutífero todo o nosso trabalho. Portanto, ele quer que sejamos sinceros em demonstrar as nossas dores, e certamente nós seremos curados. Não tenha dúvida que seremos curados se nós buscarmos aquele que é o médico dos médicos, é o psicólogo dos psicólogos, é o mestre dos mestres, é o rei dos reis. Ele tudo pode fazer por nós. Basta que a gente se coloque à disposição dele para ouvir e para fazer aquilo que é a vontade dele. Agora, o que suscita sentimento de culpa em nossa vida? Na nossa busca interior, nós devemos ver se tem algo que nos traz sentimento de culpa. Eu acho que todo mundo tem algum sentimento de culpa. Eu vou falar para vocês uma coisa que muito me magoou, que muito me chateou e que eu tive um sentimento de culpa, embora os meus colegas de trabalho, o meu chefe do plantão, os meus colegas de trabalho dissessem que não havia culpa minha, porque eu fiz aquilo que estava no meu alcance. Mas todos vocês sabem que eu trabalhei em maternidade e em certa ocasião uma senhora deu entrada na maternidade para ter o seu neném, e eu e outro colega estávamos acompanhando os batimentos cardíacos daquela criança e avaliando sistematicamente o colo do útero se estava dilatando, enfim, estava tudo correndo dentro do esperado, dentro do normal. Então, em nenhum momento foi pensado que fosse necessário fazer uma cesariana nela, porque estava tudo sendo conduzido de maneira correta, da maneira como se faz normalmente. Acontece que aquele neném, quando ele nasceu, ele estava em sofrimento fetal e morreu. Ele faleceu. Olha, vocês não têm ideia do meu sentimento de culpa. Aquilo me afligiu, eu chorei, eu lamentei. Embora os meus colegas dissessem: não, isso não foi culpa sua, isso foi uma fatalidade. O cordão imprensou, ficou muito pressionado e faltou sangue para ele faleceu. E eu, naquele sentimento de culpa, achava o seguinte: se eu soubesse, eu teria feito nela um procedimento cirúrgico. E o meu chefe de clínica disse: olha, não foi culpa sua, mas mesmo assim, aquela noite foi uma noite que eu passei de choro, de lamentação,
porque eu estava com sentimento de culpa. Mesmo eles dizendo que eu não fui culpado, eu sentia no meu coração um sentimento de culpa pela minha incapacidade, pela minha imperícia de ter feito aquele ato. E o que mais doeu foi quando eu tive que dizer para a família, isso foi à noite, né? Quando eu tive que dizer para a família na parte da manhã o seguinte: o seu neném está morto. E olha, a mãe chorou um pouco, mas o pai disse para mim assim: doutor, foi a vontade de Deus. Olha, aquilo ali deu uma facada no meu coração. Eu sei que foi a vontade de Deus, mas eu me senti culpado por não ter feito aquilo que era esperado. Então, um sentimento de culpa às vezes machuca muito, fere muito, deixa muito magoado, né? Mas às vezes Deus usa essa nossa culpa para nos corrigir através do Espírito Santo. Sabia que Deus usa a culpa para nos tratar, para nos corrigir através do Espírito Santo? Quando estamos errados e a acusação dói, e como dói quando a gente nos acusa, a gente faz uma autoacusação, dói e como dói. Mas não devemos confundir acusação com condenação. Nós podemos nos sentir culpados e até acusados, mas não condenados. A Bíblia diz lá em Romanos 8:1: agora já não existe mais condenação nenhuma para as pessoas que estão em Cristo Jesus. Então, é diferente acusação de condenação. Uma vez que decidimos convidar Jesus para entrar no nosso coração, confessamos os nossos pecados, os nossos erros, aceitamos o perdão perfeito de Cristo, todo sentimento de culpa está terminado. Essa é a verdade. E os ressentimentos? E aquelas pessoas que guardam ressentimentos? Ressentimentos são resultado de feridas encobertas. São feridas que não são tratadas e elas tornam-se infecciosas e produzem raiva, frustração e decepção. Quando a gente tem uma ferida, eu como médico sei, quando tem uma ferida e ela não é tratada, a tendência é ela crescer, infeccionar e às vezes, em alguns casos, até fazer com que aquele órgão se perca. Tem que amputar um pedaço da perna, do pé, porque não foi tratado devidamente. E não adianta tratar uma ferida grande com um esparadrapo pequeno. A ferida tem que ser tratada de acordo com o medicamento correto. Tá? Então, se a gente tem sentimento, não adianta simplesmente falar, não estou mais. Não. O remédio, às vezes, pode até machucar, pode até doer, mas ele vai curar. Então, quem tem ressentimentos, quem guarda ressentimentos, isso guarda um problema com você, que vai gerar problemas maiores futuros. Pode aquilo ali dar raiva, gerar frustração, decepção e por aí afora. Então, a gente tem que curar, que tratar para curar. E a maneira de tratar é buscando em quem pode tratar, que é Jesus Cristo. Quais são os seus medos? Muitas são as situações de medo que enfrentamos. Uns de natureza física, outras de natureza emocional, até racional. Mas quaisquer que sejam, devemos repousar a nossa dependência em Jesus, a fim de obter coragem e termos condições de suplantá-las. Em Josué 1, capítulo 9, a Bíblia nos diz: seja forte e corajoso, não fique desanimado, não tenham medo, porque eu, o Senhor,
Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, onde quer que você for. Então, os nossos medos, eles podem existirem, mas a Bíblia nos diz que devemos ser fortes e corajosos, enfrentá-los e saber que tem um amigo junto conosco. Deus disse: em qualquer situação, eu estarei com vocês. Que o Espírito Santo complete no coração de todos nós aquilo que é o seu desejo para nós e que se cumpra em nós o seu propósito. Tenhamos todos uma noite abençoada no nome de Jesus. Obrigado por me ouvir. Oi, amados. Eu não falei que ia ser uma bênção do louvor, a reflexão. Eu espero que, sinceramente, tenha falado ao seu coração, assim como fala ao meu. Eu espero que, sinceramente, vocês possam ter entendido como uma mensagem de Deus para suas vidas, ok? E para encerrar, eu vou deixar um texto para meditação durante a semana. Está lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 15. É um alerta para que ninguém abandone a graça de Deus e acabe brotando uma raiz de amargura que pode prejudicar não só a própria pessoa, mas a todos que convivem com ela, tá? Fiquem com Deus, uma semana abençoada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Até logo e fiquem com Deus.